Boa noite, família. Pode se sentar. Eu estou muito feliz. É uma honra, né? Estar aqui para falar do Senhor. É um privilégio poder falar dele, da presença dele e daquilo que ele faz nas nossas vidas, né? E eu louvo a Deus por ele nos escolher todos os dias, acreditar em nós todos os dias, né? Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, por essa casa, pela vida de cada um que o Senhor quis que estivesse aqui, né? Porque com esse tempo de chuva, o Senhor nos traz, porque Ele tem um propósito nisso, não é verdade? Você pode fechar seus olhos comigo? Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar, porque a casa é sua, o lugar de honra é seu, a glória é para o Seu nome. E nós estamos aqui por Você, Jesus. Nós viemos aqui nessa noite por Sua causa, porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, porque nós amamos a Sua presença, porque tudo que nós queremos é sair daqui hoje, Senhor Jesus, hospedando a Sua presença. E que onde a gente passar, as pessoas vejam que a gente esteve contigo. É o que nós te pedimos. Abre a nossa mente, o nosso coração, tira toda dispersão, leva toda mente cativa à obediência de Cristo. E que nós possamos ouvir a Sua voz, assim como essa chuva que cai, som de muitas águas, falando aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Nas quintas-feiras nós estamos falando então sobre hospedar a presença do Senhor, né? Hospedar a presença, carregar o Senhor, levar o Senhor por onde a gente for. A gente não deixa Ele do lado de fora. Onde a gente entrar, a gente colocar Ele lá. E eu não sei você, mas eu sou tão grata a Deus. Eu amo tanto Jesus. E eu sou tão grata a Ele por ter morrido na cruz por mim. Porque quando a gente olha para a gente, são tantos defeitos, tantos pecados. E mesmo sabendo de todos eles, Ele ainda carregou aquela cruz. Mesmo sabendo que um dia talvez a gente ia desistir, um dia a gente ia pecar, um dia a gente ia falhar, Ele ainda carregou aquela cruz. Por mim, por você, mesmo sem a gente merecer. E sabe, tem uma canção da minha amiga Stephanie Gritzin, não sei falar direito, mas é isso aí. E essa canção fala muito ao meu coração, porque ela fala assim que quando eu tiver velho, com os meus cabelos grisalhos, eu só quero que todos saibam que eu amei Jesus. Que os meus filhos saibam que eu amei Jesus. Sabe, eu não sei por que você corre todo dia, eu não sei o que você quer alcançar, mas de tudo nessa vida que você quer alcançar, o fim tem que ser Ele. O alvo tem que ser Ele. A proposta, o propósito, o porquê tem que ser Jesus. Senão, não vale a pena. E a Bíblia nos fala sobre alguns homens que carregavam essa presença. Eu queria que você acompanhasse comigo. Eu estou super armada aqui hoje, ó. Tem caderno, tem Bíblia, porque, né? A gente tem que andar preparado, né, gente? Então, para não perder nada e não ter perigo, a Bíblia conta
lá em Atos, sobre os atos, né? As atitudes, aquilo que os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram. E em Atos capítulo 4, vai contar para nós, eu queria que você acompanhasse comigo. Atos capítulo 4, conta ali sobre aquela história. Depois que Pedro e João tinham orado pelo coxo lá na porta do templo, lembra? Todos conhecem essa passagem? No capítulo 3, conta que o coxo estava lá todos os dias. Mas um dia, quando aqueles dois homens chegaram e aquele coxo pediu para eles esmola, dinheiro, para eles dar alguma coisa para ele, eles falaram para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Para a gente é fácil falar isso, porque a gente já sabe que ele levantou e andou. Mas você consegue imaginar um coxo levantando e andando? Porque a gente precisa ler a palavra, sabe, aprofundando nela e imaginando aquilo acontecer. Porque a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Ele não voltou para casa carregado mais. Ele voltou carregando a maca para contar que ele não ia mais ser levado por ela. Mas ele chegou ali contando para todo mundo: eu estou curado. E quando isso aconteceu, o capítulo 4 vai nos contar que foi um alvoroço ali. E os religiosos, os fariseus, ficaram indignados, porque Pedro e João eram homens comuns. E no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, versículo 2: ressentidos, eles estavam muito perturbados, outra versão diz ressentidos, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqueles homens, aqueles mestres da lei ficaram indignados por causa do que tinha acontecido. E a Bíblia diz que eles ficaram ressentidos, perturbados. Porque depois que aconteceu aquele milagre, Pedro e João entrou para o templo e começou a falar de Jesus, numa autoridade. Porque quando você caminha com Jesus, você fala dele com facilidade. Quando você conhece alguém em intimidade, você fala dessa pessoa com certeza. Então Pedro e João começou a falar de Jesus e as pessoas começaram a ter o coração queimando por Jesus. E no versículo 4 diz: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Você conhece essa história? Quase 5.000 homens creram em Jesus por causa da palavra de Pedro e João. Então aqueles líderes religiosos ficaram com raiva, porque era muita gente. Você consegue imaginar? Você já foi em algum evento que tinha 5.000 pessoas? Em jogos, em shows? É muita gente. E muita gente vidrada naqueles homens falando. Muita gente conectada com aquilo que aqueles homens estavam dizendo. E os mestres da lei não conseguiam aquilo. No versículo 7, diz algo muito interessante. Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí eles começaram a perguntar para os apóstolos, para os discípulos: no nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder? Quem te deu o poder para fazer isso? Eu fico imaginando a cara de Pedro, olhando para ele, né, e pensando tipo assim, né? Eu mesmo, pescador, que não sei falar direito, que não tenho diploma,
foi a mim mesmo que Jesus usou. Porque Deus usa não quem tem diploma ou quem tem conhecimento também. Ele usa. E se a gente tem conhecimento, às vezes fica mais fácil para a gente chegar em outras pessoas. Mas Deus está disponível para quem está disposto. Deus está disponível para quem está disposto. Então aqueles homens não entenderam. E quando eles perguntaram, o versículo 13 diz assim, e eu queria que de tudo que eu falar aqui hoje, você gravasse esse versículo. Há muito tempo Deus falou comigo nesse versículo algo tão lindo que eu nunca mais esqueci. Parecia que não estava ali todas as vezes que eu tinha lido, porque parece que você lê a Bíblia, você vai ler de novo, Deus está falando outra coisa, você vai ler de novo, Deus está falando outra coisa, né? Mas lê comigo o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados, sem instrução, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles reconheceram que eles não só conheciam Jesus de ouvir falar, mas eles conheciam Jesus de andar com Ele. Pelas palavras de Pedro e de João, aqueles mestres da lei, olharam e falaram, olha, eles são iletrados, eles são homens comuns, eles são homens que não sabem muita coisa. Mas o versículo 8 fala que Pedro foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, depois dessa pergunta dos mestres, com que poder, no nome de quem você fez isso? A Bíblia diz logo depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo e falou com muita autoridade. E depois que ele falou, aqueles homens disseram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E eu queria te perguntar, quando você sai da sua casa, alguém reconhece que você estava com Jesus? Quando você sai do culto, alguém reconhece que você esteve com Jesus? Será que na nossa maternidade os nossos filhos reconhecem que a gente anda com Jesus? No nosso casamento? Será que no nosso dia a dia as pessoas veem que a gente esteve com Jesus? Será que as palavras que saem da nossa boca mostram isso? Ou a gente está ocupado demais com outras coisas? Reconhecer que a gente está com Jesus é o que o mundo precisa fazer quando olhar para nós. A convivência com Jesus transformou aqueles homens. E o que vai transformar a nossa vida não é o quanto a gente sabe da Bíblia. O que vai transformar a nossa vida não é quantos versículos a gente sabe de cor. O que vai transformar a nossa vida é a nossa convivência com Jesus. Não é buscar o Senhor num culto de quinta ou no domingo e esquecer dele o resto da semana. Não é cantar para o Senhor que o adora, mas lá fora as nossas atitudes não fazem isso. A gente compra e não paga. A gente fala mal do irmão. A gente vira as costas para a nossa família. Quem anda com Jesus e convive com Ele, faz o que Ele faz, fala o que Ele fala. Amém? Então, eles viram muita ousadia naqueles homens. E eu queria que você ouvisse o final desse versículo, numa outra versão que diz assim: começaram a entender o efeito que Jesus tinha sobre eles, simplesmente por passar
tempo com Ele. O efeito de Jesus na nossa vida por passar tempo com Ele é indescritível, mas é visível. É visível quando a gente sai, porque no nosso secreto nem todo mundo vai ver, mas o Senhor está lá. Todos os dias, quando a gente decide passar um tempo com Ele, Ele está lá. Jesus está lá. Todos os dias, quando a gente decide estar com Ele, Ele é o mais interessado nisso. Ele é o que mais quer isso. E a Bíblia também fala sobre um homem, em Atos capítulo 9. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão tudo tão calado? E não é a chuva. Atos capítulo 9 conta para nós sobre um homem chamado Saulo. E Saulo era um fariseu. Quem era Saulo? Um fariseu. E fariseu, o que eles faziam? Estudavam as leis profundamente. Eram rigorosos com tradições. Considerados mestres da lei. E eu procurei o significado do nome de Saulo. E eu achei tão interessante. Diz assim: aquele que foi muito desejado. O que foi pedido a Deus. Saulo. Só que pelos cristãos, até aqui no capítulo 8, ele não era muito desejado. Porque quem conhece a história, Saulo era um perseguidor dos cristãos. A Bíblia conta que quando Estevão morreu, Saulo estava lá e eles colocavam as capas nos pés dele. Ele estava consentindo com aquilo que estava acontecendo. Então Saulo começou a perseguir. E aqui quando a gente vai ler, o que ele tinha feito? Ele tinha pedido uma autorização para ir atrás dos cristãos no caminho de Damasco. Todos nós precisamos andar no caminho de Damasco. E eu queria ler um pouco com você sobre essa história no versículo 1 do capítulo 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então até aqui você consegue entender o que ele estava indo fazer? Ele estava indo perseguir cristãos. Ele queria prender cristãos. Só que no meio do caminho, ele teve uma mudança total da vida dele. Versículo 4 diz: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? Será que você consegue imaginar essa cena junto comigo? Vamos lá. Saulo estava cheio de autoridade, cheio de justiça própria, porque ele acreditava que aquilo que aqueles discípulos estavam fazendo era errado. E nesse versículo 5, Saulo deixa claro para nós que ele não conhecia Jesus. Saulo, ele teve uma educação teológica de alto nível. Ele falava grego, ele tinha cidadania romana, ele era fabricante de tendas e perseguidor de cristãos. Mas no caminho de Damasco, quando ele estava com os planos programados, tudo feito, alguém mudou os planos dele para sempre.
Alguém mudou a visão dele para sempre. Porque a forma que ele olhava os cristãos mudou. Ele caiu e ouviu a voz do Senhor. E ele falou: Senhor, quem é você? Porque antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos estão te vendo. Sabe, uma vez que nós colocamos os olhos no Senhor, nada mais vai nos satisfazer. Nada mais. E o Saulo, aquele que foi muito desejado, passou a ser Paulo. E Paulo significa pequeno, de baixa estatura, humilde. Será que isso fala com a gente? Às vezes a gente cai do alto que a gente está, porque o Senhor quer nos fazer pequeno para Ele ser grande. Ele é que tem que aparecer. É o nome dEle que tem que ser conhecido. É Ele que tem que ser glorificado. É a presença dEle que tem que ser sentida quando alguém entrar na nossa casa. Quando alguém passar pelos cômodos da nossa casa, tem que ter alguma coisa diferente lá. A gente precisa encontrar com Ele todo dia. E entregar para Ele os nossos planos cheios de justiça própria. Sabe, Paulo chama tanto a minha atenção porque quando nós lemos sobre Pedro e João caminhou com Jesus. Pedro e João andou com Jesus, sentou na mesa com Ele. Jesus partiu o pão com eles. Jesus levava eles para o monte junto com Ele. Eles eram íntimos. Pedro e João não conheciam Jesus de ouvir falar. Pedro e João conheciam Jesus de andar com Ele. Mas Paulo não andou com Jesus fisicamente. Mas Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Porque naquele dia que ele caiu e ficou cego. Porque aqui nós lemos que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Em Apocalipse diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Como chamas de fogo. E é tudo que a gente tem que desejar ver. Mesmo que a gente fique cego e não veja mais nada. Paulo não andou com Jesus fisicamente. Não sentou na mesa com Ele. Não conhecia nem o tom da voz dele. Mas uma vez que ele colocou os olhos nele, ele não quis mais nada. Nada mais satisfazia Paulo. Ele conheceu Jesus intimamente. Eu não sei você. Mas tudo que nós precisamos buscar nessa terra até encontrar é Ele. O nosso coração tem que queimar por Ele como da primeira vez. Os nossos olhos têm que clamar por Ele como da primeira vez. Nós temos que chamar por Ele até que Ele venha. E a gente desiste tão fácil. A gente se acostuma tão fácil com as coisas dessa terra. E a gente para de olhar para o que é eterno. Eu ouvi uma história. E na hora ela era tão estranha. Mas quando eu ouvi o final,
Eu fiquei pensando naquilo. Eu queria falar disso com você. Se você quer matar uma rã, você pega uma panela cheia d'água, que horror, né? Pensei igual você quando eu ouvi. Põe a rã e põe no fogo. Quando começar a esquentar, ela vai pular. Na água quente, desculpa. Você coloca ela na panela, na água quente, e ela vai sentir água quente e vai pular. Mas se você pega uma panela cheia de água fria, coloca a rã, acende o fogo e vai esquentando, ela vai se adaptando. Ela relaxa, dorme e morre por adaptação. Nós nos adaptamos. Em não senti-lo. Nós nos adaptamos em não conversar com Ele durante um dia inteiro. Nós nos adaptamos em não comer da palavra e nos levantamos para andar sem força, porque ela é o nosso alimento. Sabe, sem Jesus a gente não pode viver nessa terra. Sem Jesus a gente não pode caminhar. Sem a presença, que é o que faz toda a diferença, nós não conseguimos marcar geração nenhuma, nem a nossa própria vida. Sabe, o mundo está cheio de cursos, de tanta coisa. E nós podemos buscar e devemos buscar. Mas a gente precisa perguntar para Ele se é isso mesmo. A gente precisa perguntar para o Senhor se é esse caminho mesmo. Está dando certo, Senhor. Mas será que é isso mesmo? Está bonito, está legal. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que é ali que eu tenho que ir? Será que é essa pessoa que eu tenho que ouvir? Será que não tem alguém ocupando o lugar nosso, mas que caminharam com Jesus? E nós olhamos Paulo, que não caminhou com Jesus como nós, que não conheceu fisicamente como nós. Sabe o que a gente vê? Que nós podemos ter um relacionamento com Ele, que é possível a gente sentar na mesa com Ele, que é possível Ele caminhar segurando a nossa mão lá na nossa casa, nos ajudando e nos ensinando a cuidar dos nossos filhos, a ser uma boa mãe, a ser um bom pai. Pais, o Deus que os seus filhos veem é as suas atitudes, o Deus que eles conhecem enquanto são crianças é você. É tão sério os nossos comportamentos, as nossas palavras, as nossas desistências. Nós estamos em março, dia 12. E no final de dezembro, tantos planos para ser diferente. Eu vou carregar a presença esse ano. Eu vou levar o Senhor esse ano. Mas enquanto a gente não fizer diferente do que a gente fez até agora, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Paulo deixou tudo com letras garrafais, tudo que ele era, tudo que ele tinha, todo conhecimento, todo ensinamento, ele deixou tudo para conhecer Jesus. E no final da vida dele, preso ainda, ele falou algo que está lá em Filipenses, no capítulo 3. E eu queria que você lesse comigo para a gente finalizar.
Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Olha o que esse homem era. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele tinha isso no currículo dele, para sempre. Tem coisa que a gente vai ter no nosso currículo, para sempre. Mas o que importa é o que a gente escreve depois que conhece Jesus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Fica de pé no seu lugar. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação no sofrimento, tornando-me como Ele na sua morte. Deixa esse versículo. Paulo entregou tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, para carregar alguém que ele não conhecia ainda. E quando ele conheceu Jesus de verdade, tudo o que ele tinha. Vocês entendem quem era Paulo? Paulo era um homem muito poderoso, uma autoridade, alguém que se chegasse em qualquer lugar, todo mundo batia continência para ele. E tudo isso que ele tinha, ele considerou como esterco, comparado à soberania de Deus. E ele finalizou dizendo: eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Tudo que nós fazemos e vivemos nessa terra, o fim tem que ser para conhecer Jesus. Senão não tem sentido algum, não tem valor algum a nossa vida. Para que alguém olhe para nós e diga: ele esteve com Jesus hoje, ela esteve com Jesus hoje, porque tem algo diferente nela. Tem algo diferente nele. Ele esteve com alguém, porque as palavras dela não são as mesmas mais. Ela não reclama mais. Ele não murmura mais. Ele não desiste, ela não para. Ele está andando com alguém. E quem é esse alguém? Eu quero conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de segurar na mão dele e sentir que ele chegou. Será que você pode fechar os seus olhos e falar isso com ele? Sabe, no seu momento com Deus, se você não tinha, passe a ter, porque Ele te espera. No seu momento com Deus, nas suas orações, porque nós precisamos colocar Deus na nossa agenda. Nós precisamos colocar Ele no lugar que é dele, no lugar de honra, no primeiro, no auge, no trono. É Ele que merece ser honrado, é Ele que merece ser buscado, é Ele que merece ser encontrado, atraído. E muitas vezes no lugar secreto talvez você não vai ouvi-lo, mas a gente sabe quando Ele chega. A gente sabe quando Ele chega, quando Ele enche a casa. A gente fica sem chão, o nosso coração queima quando
chega.